Olá, meus amigos do canal, muito boa noite, bom dia ou boa tarde. Muito bom falar com vocês mais uma vez, ainda recuperando de uma gripe, a voz está meio estranha, mas vamos tentar fazer um conteúdo para vocês. A pedido do meu amigo Renato Siqueira, um recém-inscrito do canal, né, mas que eu conheço há bastante tempo, e perguntou para mim, por meio de mensagem, por que esse PATC11, o Pátria Edifícios Corporativos, caiu bastante nos últimos tempos. A gente vai tentar analisar para ele especialmente, mas para todos os inscritos também. Tá bom? Não deixe de se inscrever, compartilhar, deixar seu like, comentário e assistir caso tenha dúvidas aí em outros e buscar nos nossos outros vídeos informações sobre FIIs, né, fundos imobiliários, FIAGROS, investimentos em geral, também educação financeira, tá bom? Pessoal, se inscreva aí, compartilhe, nos dê essa força aí para o crescimento do canal e difusão aí dos assuntos de investimentos e afins, tá bom? Pessoal, esse aí é o PATC11, ele é de lajes corporativas, é o primeiro que eu faço, né, desse segmento, então vamos caminhar juntos, tá, e descobrir por que ele tem caído bastante aí nos últimos tempos, tá bom, pessoal? Começar aí a nossa análise, o relatinho iceberg, a gente começa com a parte visível, por meio aqui do Status Invest ou do Investidor 10, depois a gente busca aí ler os relatórios gerenciais, pelo menos o último, comunicados, e por fim notícias do fundo, tá bom? Então, o valor atual dele hoje, quarta-feira, fechou a 36,69, caindo um pouquinho, a mínima de um ano 35,65, está bem próximo das mínimas, e a máxima de um ano 74,84, está bem distante dessas máximas, e a máxima desse mês 36,75, máxima do mês de maio. Tem um yield surpreendente aqui, quase 20%, então vamos analisá-lo. Pagou R$ 7,10 em 12 meses, mas a gente pode ver já no gráfico aqui embaixo uma queda aqui abrupta, saindo de 71 no dia 10/11 e já no dia 13,43, tá bom? Vamos ver e tentar identificar as causas dessa queda, tá bom? Esse ano perdeu praticamente 50% do seu valor de mercado e subiu 0,30% no mês de maio. Então o gráfico, a gente já pode ver que ele se... Vou colocar aqui o gráfico máximo, de 5 anos, seria um fundo bem mais antigo. Então ele teve um pico de 158, pessoal, 157, quase 158, lá em 2020, despencou para 83, ficou nesse platô na casa dos 90, 80, até 2021, próximo da pandemia, depois despencou e veio caindo, né, como todos os FIIs e FIAGROS. FIIs, né, FIAGROS começaram a maioria em 22, chegou a 61, voltou lá para casa dos 76, 77, voltou para 60, estabilizou no 70, despencou aqui, né, no mês de novembro de 23 e vem caindo de forma consistente até o valor aí de 36 alguma coisa que a gente tem agora, 36,69, tá bom? Vamos buscar aí as causas dessa queda, tá bom? Bem volátil, né, do que o IFIX. IFIX, lembrar que, pessoal, é o índice geral dos FIIs, dos fundos imobiliários. O seu valor patrimonial por cota é de 41,02, ou seja, ele tem um PVP, preço pelo valor patrimonial, de 0,89, descontado em cerca de 11%. Seu valor de patrimônio é 142 milhões e o valor de mercado 127 milhões. Em caixa tem cerca de R$1 milhão, equivalente a 0,77. E cotistas, aí um fundo pequeno, cerca de 8 mil cotistas, e cotas emitidas 3 milhões e 477 mil. Rendimento médio de 2 anos 42 centavos, liquidez média diária de 258 mil, é realmente pouco, e não tem participação no IFIX. Em abril, só 5 mil negócios e o volume de 6 milhões no mês inteiro. Realmente é um FII bem pequenininho, né? Pagou agora no último dia 9 de maio 10 centavos, com yield mensal muito pequenininho, de 0,2762, 0,28 arredondando. Cotação base no dia do fechamento 36,20, tá? Então você investindo aí em renda fixa da mais conservadora possível, até a poupança está ganhando. Aí, Siqueira, até a poupança está ganhando aí do PATC11, pelo menos nesse último pagamento
no último yield mensal. Na grade de dividendos, vou colocar até 5 anos para a gente ter uma ideia, chegou a pagar aqui 14,66 em março de 20, depois despencou, né, com a pandemia, depois foi para 2,29, depois R$6 em novembro de 22, em 23 1,90, chegou a pagar 13,50 em novembro de 23, tá? E pagou 5 centavos no mês de março desse ano de 24. Então está bem constante aí essa distribuição de dividendos aí, o que é muito ruim para o cotista, né? Pagou 10 centavos, né, uma baixa em 24, começou o ano negociado a 38,90, agora está a 36,75. Então, dividendos aqui ano passado R$1,02, atual 0,49, ou seja, 50% a menos, o que explica mais ou menos a queda do ano aí, essa derrocada dos dividendos. A gente pode ver aqui, ó, 10 centavos, né, esse mês passado 5, no anterior 34, em janeiro 1,70, 1,50 em dezembro, R$2 em novembro, 1,50 em novembro também, relativo a outubro, né? Outubro pagou novembro, e aqui já divulgou outro e pagou outro aqui no mesmo mês, tá? Foi um caso atípico, talvez por venda de ativos, não sei, tá? Mas essa inconstância de dividendos prejudica muito o planejamento aí do investidor. Não houve desdobramentos. Opa, pessoal, deixa eu voltar aqui, desculpa. Realmente como o Mac é muito sensível, né? Qualquer mexida aqui ele já pula de página. Aqui. Subscrição foi 2019, essa parte de aluguel. Tá? O site oficial aqui, nome padrão FIPATRI, na CNPJ, não tem prazo, né, determinado. O segmento aqui, lajes corporativas, como eu falei, né, é o primeiro vídeo que eu faço desse segmento. Lembrar, pessoal, da mesma forma que a gente tem dos logísticos, né, a gente observar a vacância, lajes corporativas, né, escritórios, a gente tem que ver sim, né, a vacância, né, o histórico de vacância dos empreendimentos. É muito importante aí, porque vão se refletir diretamente nos dividendos. Aqui administrador, MAF, né, distribuidor de títulos e valores imobiliários, telefone, e-mail e o site oficial. Segmento já falei, né, gestão ativa para os investidores em geral. As notícias eu li rapidamente, são apenas referentes à informação de pagamento de dividendos, as últimas pelo menos. Nós temos alguns vídeos, quem sabe o nosso vai estar um dia aqui, né? E agora a gente tem aqui, né, o patrimônio líquido, essa queda aqui de 260 milhões de outubro para novembro, que explica aí na queda dos dividendos, praticamente aí 113 milhões, possivelmente venda de algum ativo aí, tá bom? Resultados, aqui a parte contábil, vou pular aqui direto, né, para os valores a receber. A gente tem que abril de 24, 492 mil, aluguel 477 mil e outros 14 mil, possivelmente de rendas aí de FIIs, caso ele tenha, ou rendimentos de renda fixa, tá bom? O caixa a gente viu, né, que tem aí cerca de 1 milhão, 0,77, valores a pagar, a gente pode ver aqui, taxa de administração 212 mil, tá? 1,1 de despesas, né? Distribuiu 357 mil apenas, né, que deu aqueles 10 centavinhos aí para cada cotista. Mais informações, o portfólio aqui são os empreendimentos, edifício RM Square, edifício Catenco Plaza, Central Vila Olímpia e o Sky Corporate, tá bom? Todos com vacância e inadimplência zerados. Por estado, todos em São Paulo, vencimento aí entre 33 a 36 meses, 100%, indexadores aí 88% ligados ao IPCA, né, IPCA+, e restante 12% ligados ao IGPM. Nós temos dois FIIs aqui, o PVBI11 e o PRCR11, que dá aí cerca de 74% do PL, a gente pode ver aqui, né? 102 milhões investidos em FIIs de lajes corporativas, ou mesmo segmento do PA-TC11. Ativos tem aqui renda fixa, também tem CRIs, 34 milhões, 18 milhões, 11 milhões, 4 milhões, e nós temos também LCIs, letras de crédito, né, imobiliários do Santander, cerca de 45 milhões, e os CRIs são os recebíveis imobiliários aí, tá bom? E os fundos, esse renda fixa do Banco Brasil,
159 mil investidos lá. Os FIIs que possuem o PATC11 no seu portfólio, né, são esses aqui, o CPTS11, que tem a maior participação, quase 19,3%. O CPFO11 tem 3%, e assim a gente pode ver outros aqui com participações diminuindo, né? Fechando com a LZM, que tem 10 cotinhas aí, ou seja, 0,0003%. Comunicados, tá? Já deixei aberto aqui os dois. Aqui o primeiro é pagamento de 10 centavos, aqueles pequenos 0,2 de yield mensal, muito pouco. Eu vou até fechar aqui. E agora para a gente partir para o relatório gerencial, pessoal. Essa é a cara do relatório gerencial que você vai baixar aqui, ó. Esse aqui 25/4 é o último relatório gerencial. 16/5 é o último relatório gerencial, então relativo ao mês de abril, que é esse aqui. Tá? Já deixei aberto para vocês aqui relativo ao mês de abril. Começando sempre do começo, aqui a cara dele. BBI, Real Estate, né, relatório de gestão. Pátria Edifícios Comparativos FII, PATC11, relativo ao mês de abril de 2024. Então o objetivo do fundo, vou aumentar aqui para a gente, né? Obtenção de renda eventual e ganho de capital. Investimento em 2/3 do seu patrimônio líquido, né? Sendo que diretamente em imóveis construídos ou indiretamente em imóveis construídos mediante aquisição de SPE que investe em imóveis construídos e ativos imobiliários. E poderá ainda investir até o limite de 1/3 do seu patrimônio líquido em outros ativos. A gente viu aí, ele tem 2 FIIs também. Começou lá em 19, administrador, taxa de administração 1,175 sobre PL. PL, pessoal, patrimônio líquido, tá bom? A voz já está falhando aqui, desculpa. 3.477.000 cotas emitidas, escriturador MAF DTV, valores imobiliários. Aqui, importante, pessoal, patrimônio líquido 1,42 milhões, tá bem pequeno, né? Vou aumentar para a gente dar uma olhada. Valor patrimonial por cota 41,07, por isso ele está com um PVP bem abaixo de 1. Market cap 128 milhões, que é o valor de mercado. Cota fechou no final do mês de abril a 36,90, né? Tem aí preço pelo PPB 0,91 à época, né? PVP, agora está 0,88, ADTV 0,3 milhão e cotistas aí 300 mil reais, né? À época 7.981 cotistas aqui. Importante, ele fala aqui que no mês de abril não houve movimentações na carteira de locatários, assim o fundo continua importante, pessoal, 100% alocado e o prazo médio remanescente dos contratos vigentes é redondando 5 anos. A receita foi impactada positiva, e aqui foi positivo, tá? E pagou 10 centavos, recebimento de aluguéis que estavam em atraso aí, né, do um ativo Sky Corporate. Teve o repasse do ativo RM Square, referente à receita do condomínio, com impacto positivo de 2 centavos por cota, seria aí cerca de 20% do que foi pago 10 centavos. Muito pequeno, né? Pagou 10 centavos, o dividendo yield anualizado no valor patrimonial de 2,9, muito pouco, pessoal. Aqui, pelo valor de mercado, 3,3 o yield, né? E a reserva aí tem 35 centavos para absorver impactos, né? O histórico aqui, o pagamento a gente vinha aqui pouquinho em maio, deu uma disparada em outubro, novembro e dezembro, depois voltou a despencar os parâmetros, né, e patamar antigo, depois em fevereiro pagou zero. É difícil de ver isso nos dias atuais, né? Um FII pagar zero, mas acontece, pessoal, então atenção, estude muito antes de investir. Fevereiro foi para 5 centavos e um aumento de 100% aí foi para 10 centavos em abril. Deu um alento aí para o cotista, viu, Siqueira? Melhorou um pouco, né? Então a performance aqui na B3, aí, o FII deu 40%, o IFIX 36% e o CDI 46,9%. No gráfico, né, de 19 até agora, tá bom? Então quem comprou lá atrás, a princípio aí, valor da cota ajustada por rendimento considera também reinvestimento. Então isso aqui levando em conta o reinvestimento de dividendos em todo o período, tá bom? Por isso que deu esse valor aqui bem alto, né?
ganhando do IFIX, mas perdendo do CDI. Pessoal, no preto do branco, quem investe em CDI, quem investiu em CDI nos últimos 30 anos, ganhou da Bovespa, ganhou do IPCA, ganhou de tudo praticamente. Tá bom? Então, caso você queira não se estressar com um tipo de investimento, invista aí para longo prazo no CDI, que nos últimos 30 anos ele tem ganhado de tudo. Voltando aqui, praticamente tudo, né? Bitcoin aí bateu muito mais do que isso, apesar de ser bem mais recente, tá? O yield, a gente vê aqui 5% foi para 52%, um yield aí absurdo, não existe isso, voltou para 10%, foi para 0 aqui em fevereiro, yield mensal, e 1,6 aqui nos últimos 2 meses. Isso é ruim, né? Essa inconstância. Liquidez, ele é um ativo pouco líquido, tá? Então, eu não gosto de investir em ativos com pouca liquidez porque é difícil primeiro de entrar e mais difícil ainda de sair. Tá bom? Aqui nós temos cotistas, né? Chegou a cair para menos de 7 mil, subiu de novo, está na casa dos 8 mil agora arredondando. Aqui são os ativos, né? São os 4 ativos. Nós temos aqui, o que ele tem mais é 11% desse Sky Corporate, ele tem 11% do empreendimento. Tem um locatário apenas, que tem vacância zero, nós já vimos, tem um prazo aí de praticamente 40 meses, né? E porcentagem da receita é 61%. Então, se esse bichinho aqui der problema, a receita vai ser comprometida aí em cerca de 60%. Então atenção, pessoal. Vila Olímpia 9%, Square 10% e o Plaza aí 4%. Tá? Tem poucos locatários, a gente pode ver aqui. Média dos meses 52%, né? E vacância em todos eles zerados. Né? Aqui são os empreendimentos, tá bom? Aqui são os ativos, né? Todos em São Paulo, por classe AAA, AA e A. Aqui é a região, né? Quem conhece São Paulo vai entender, né? Dessa distribuição geográfica. Aqui o ativo, né? A maioria está no Sky Corporate, grande concentração. Aqui são os tipos locatários, né? Tecnologia, 60%, varejista, recursos e financeiro. E aqui o Google, que é o maior, 61%, Leroy Merlin, a outra, SMR, Decoval e CJ, outra. Mês de reajuste, fevereiro, um pouquinho em agosto, o Google aqui em setembro, um pouquinho em outubro. Indexadores já vimos que a maioria é ligada ao IPCA, né? Então proteção contra a inflação e um pouquinho aí IGPM, locação típica. Aqui nós já demos, né? Vencimento dos contratos 10% esse ano, 37% ano que vem e mais de 50% em 26%. O histórico de vacância ele vem caindo, né? Então é uma boa notícia. De maio para cá, né? Saiu de 23 para 0, desde outubro de 23, tá? Muito bom para o fundo. Aqui ele fala da receita. No mês de abril possuía contratos de locação que tiveram uma receita potencial de 22 centavos por cota mês. Tá bom, pessoal? Então seria cerca de um yield 0,5 caso a cota esteja em 44 centavos, né? E está pagando 10 uma cota a 36, então baixíssimo, né? Nesse mês teve o pagamento dos aluguéis inadimplentes, né? Já até conversamos aqui, impacto positivo, porém não recorrente dos 80 centavos em outros recebimentos. Aqui tem a receita aqui explodida para a gente entender. Aqui, reteve parte, né, do resultado positivo para a reserva de lucro, tá? E distribuiu os 10 centavos. Aqui a gente pode ver dos 40, 5 foram para despesas imobiliárias, 6 para despesas operacionais, já tira 11 centavos, né, dá 29 aqui, reteve 18 e pagou os 10 aí arredondando. Tá bom, pessoal? Isso aí explicando os 10 centavos aí. Aqui a parte financeira, tá? Receita de 1,3 milhões, tirou as despesas, né? Resultado operacional 976 mil, tá? Lucro líquido, e reservou grande parte para sua reserva aí, e só distribuiu 10 centavos, equivalente a 347 mil, tá?
Isso foi o mês de abril. Aqui são os anexos, né? Desculpa, pessoal. Aqui linha do tempo das emissões, né? dos ativos. Aquisições em 21. Captação e segunda emissão pátria em janeiro aqui. Aquisições. Construção, adquirido 19. Certificado, a Gol que está alugando. Aqui na Vila Olímpia. O pessoal está ficando longo aqui, vamos fechar. Tá? E aqui são detalhes da gestora, tá bom, pessoal? Tem realmente focado no setor imobiliário brasileiro, tem 10 anos de experiência de real estate, mas está pagando pouco, né? O investidor que importa como está pagando aí, hoje está pagando bem pouquinho, né? Já pagou muito bem, agora tem pago bem menos, por isso, Siqueira aí explicando claramente aí, queda de dividendos, queda na cota, tá? Mexe realmente com o valor, tá? E notícias aqui do PA TC11, né? Até coloquei errado aqui. 4 semanas atrás. Notícias dele aqui. Janeiro 24. Vai distribuir milhões de dividendos. Vamos ver essa aqui, se é relativa a ele, só para... Aqui, ó, pessoal. Olha aí, Siqueira, meu amigo, Renatinho. Essa notícia aqui é de 26 de abril desse ano, tá? Então, ele teve prejuízo, né? Cerca de 230 mil e paga menor dividendo da sua história, tá bom? Aqui é a notícia. Eu gosto muito desse canal aqui, eu fiz. Ele fala aqui, tá? Vou focar só nessa notícia. Você pode ver mais no Google, tá bom? As despesas aumentaram. O resultado da operação foi negativo, né? Esse mês aqui de quase 230 mil. E distribuiu 5 centavos por cota, menor patamar da história do FII. Fevereiro tinha sido 0,34. E em março não foram distribuídos resultados na forma de dividendos, pessoal. Aqui ele explica aqui um pouquinho o que nós já falamos aqui. O que impactou, que ele copiou, né, do relatório gerencial, antecipação de aluguéis, mês de março pelos inquilinos, a conclusão da venda dos ativos Vila Olímpia, Corporate D1 da carteira, duas alterações em sua receita imobiliária, impactando no pagamento de dividendos aos cotistas. Ele fala que como fevereiro foi bem acima, 34 centavos, a gente está trabalhando em estratégia para normalização de rendimentos a serem distribuídos. Então, para o investidor, é importantíssimo aí haver certa previsibilidade, né, nessa distribuição, até para planejamento, para aqueles que usam, né, os rendimentos como complemento de renda ou até a renda principal. Pessoal, foi isso, tá? Um bate-papo sobre o PA TC11, meu primeiro vídeo sobre o segmento lajes corporativas, tá? Então, eu não gosto muito, né, desse setor, na verdade. Eu prefiro aí fiagros, prefiro aí fundos de papel, né, e híbridos aí, no caso dos FIIs, tá bom? Mas é uma preferência pessoal. Esse vídeo é especialmente para o meu amigo Siqueira, Renato Siqueira, tá? Espero ter explicado aí, apesar da voz um pouco desgastada aí por conta do recente resfriado. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, se inscrevam no canal. Caso alguém queira, tenha necessidade, né, de algum tipo de análise, se inscreva nos comentários aí que a gente vai tentar, na medida do possível. Tem outros na fila aí. Tem um Juro 11 para ser feito nos próximos dias. Tem aí uma planilha que o nosso amigo Sérgio Paiva fez, né, para distribuição de recursos por ativos, né, de acordo com o perfil que eu vou apresentar nos próximos dias. Tem outros, né, que eu quero fazer ainda. Então, mande aí seu comentário, sua indicação de análise que a gente vai fazer, né, com o decorrer do tempo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, se inscreva no canal, nos dê essa força e compartilha de graça e nos ajuda aí a crescer e a chegar a mais pessoas. Deus os abençoe e guarde, tá? E até o próximo vídeo, meus amigos. Se cuidem aí e fiquem com Deus.